Eu queria até, antes de comentar sobre você, sobre várias coisas, né? Eu queria aqui comentar uma bênção. Já que a gente fala tanto em maldição, quebra de maldição, uma das melhores maneiras de quebrar uma maldição é acreditando na bênção. E uma das maiores bênçãos, mamar o quê? Uma maiores bênção que o Brasil teve foi de Dom Pedro II. Se você não sabe, fique sabendo. Dom Pedro II foi o cara, além de cortês, legal, igual a mãe, né? Dom Pedro II puxou a mãe, a dona Leopoldina, a qual tira o chapéu, a primeira presidenta do Brasil. O Brasil é feminino, a territorial do Brasil é feminina, é Pindorama, e quem formou o Brasil político foi Leopoldina. Aí o Dom Pedro II era cavalheiro, sábio, inteligente, e ele amava o Brasil. E ele lançou uma bênção sobre o Brasil, mesmo depois do Brasil ter creu! Brasil o quê? Creu! Em Dom Pedro II. Qual foi a bênção? Dom Pedro II, ele foi deposto, né, por um golpe militar, imitando os Estados Unidos. O partido lá dos Estados Unidos mandava no Brasil. Né? Quem é que se lembra do partido, hein, gente? O partido daquele cara que... Então, o Brasil queria imitar o Brasil queria imitar os Estados Unidos, que nunca houve isso na vida, do Brasil imitar os Estados Unidos, mas naquela época todo mundo imitava. Então derrubaram o presidente, graças a Deus não mataram ele aqui, porque lá nos Estados Unidos mataram a família regente de lá, e pegaram Dom Pedro II. Vamos tomar um cafezinho? Delícia esse café. Pegaram Dom Pedro, foi um clima muito terrível. Quando o Marechal veio derrubar, deportar Dom Pedro II, os militares que estavam com Dom Pedro II disseram: vamos reagir, nós mata eles. Dom Pedro II disse: Deus me livre de brasileiro derramar sangue de brasileiro. Olha o cara! Então ele se entregou. Então o Marechal lá, cortesmente, dispensou a família real, né? Família real brasileira, em um barco, só com a cueca, né? A tensão foi tão grande que a mulher de Dom Pedro II morreu na viagem. E ele perdeu tudo. Ele perdeu o palácio, ele perdeu a riqueza, ele perdeu o poder, né? E ele perdeu a mulher que morreu no meio do caminho. Para você ter uma ideia, viu? E aí, ele foi deportado. Preste atenção, tá? Quem vai me ajudar aí na história? Quem conhece a história? Quem foi que derrubou Dom Pedro II? Quem foi? Aí Dom Pedro II, no meio do caminho, todo mundo triste, chorando, a tensão, né? A mulher de Dom Pedro II morreu, que era uma mulher muito boa. Ele espalhou os filhos e ficou uma vida simples e paupérrima, se eu não me engano, na França, né? Só que ele antes de ele subir no barco, os caras tudo com as armas apontadas: sai daqui, seu cabra safado, não quer fazer guerra. Sabe qual foi a acusação de Dom Pedro II? Tu sabe qual foi a acusação que a mídia acusou Dom Pedro II? Se eu não me engano, na França. Dom Pedro II, ele queria agradar a Lei Áurea e, além de libertar os escravos, ele queria dar terra e posse de terra aos escravos. Eita! Ele queria fazer o quê, pastor Joilson de Assis? Ele queria, além de dar liberdade aos escravos, ele queria dar terra e posse de terra. Ele queria que os escravos fossem fazendeiros. Virgem Maria! O que é isso, rapaz? Isso é um escândalo! Foi um escândalo. E os próprios negros se revoltaram contra a mídia e jogou os negros. Ele quer dar terra para nós, ainda quer que nós seja fazendeiro. Não, nós é escravinho. É melhor ser escravo do que ser fazendeiro. Foi. A acusação foi essa, que ele era um velho babão, não fazia nada, que os caras queriam fazer guerra, queriam fazer tudo, e que ele queria dar terra para os negros. E grande parte do exército que veio contra ele era de negros também. Vige. Aí deportaram ele, o clima foi muito pesado.
Eu não sei de que a mulher dele morreu. Ninguém sabe se foi dor de barriga. Foi uma questão nervosa que na viagem, que as viagens antigamente não eram tão confortáveis como os navios cruzeiros de hoje, ela morreu, né? E ele amava muito ela, né? Ele não tem... Dom Pedro II nunca teve uma fama de raparigueiro, de safado. Dom Pedro II era mãe de calça. A mãe era o máximo. Dona Leopoldina não apareceu nem um puíco, para levantar uma estátua de Dona Leopoldina. Nenhum. Para mostrar que nós não dá valor a gente boa, não. A gente só dá valor a gente ruim. Aí preste atenção. Eu quero que você diga amém e receba a bênção. O golpe foi dos maçons para instalar a falsa democracia. Partiu da França e dos Estados Unidos e chegou aqui. Fabrício... Cadê Fabrício? Mas não foi eu que apaguei não, viu? Mensagem excluída. Mas não foi eu que... Ei, não foi eu não. Quem foi que apagou a mensagem de Fabrício? Ah, é por causa das palavras. Cuidado com as palavras, homem. Aí tem um sistema que apaga. Mas não foi eu que apaguei não, Fabrício. Ó, quando você falar, fale em códigos. Porque tem palavras que o treco-treco segura, entendeu? Mas ele falou certo aí que o partido lá dos Estados Unidos, da Baixa da Égua e tal. Então a moral da história é pra gente falar sobre a bênção. Antes dele subir no navio, ele pegou uma trouxa. Sabe o que é uma trouxa? É um negócio, um saquinho de pano. E ele pegou a terra do Brasil ali, ó. E encheu a trouxinha dele de terra. Fechou a boca da trouxa, botou na cintura e foi embora. Ele amava tanto o Brasil que ele levou uma parte da terra do Brasil, né? Não fala o nome não, gente, por favor, né? Aí você é removido ou bloqueado. Preste atenção no que fala. Estamos aqui para conversar, mas você pode falar sem citar nomes. Entendeu o livro Receitas? É verdade, é bom não é lembrado só os ruins, credo. É sim, foi o Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Fonsequinha foi até bonzinho, né? Depois foi uma merda, o governo dele foi uma porcaria. Mas aí jogaram Dom Pedro II, e Dom Pedro II pegou a terra, botou no bisacozinho dele e foi. Ele morreu na França, mas antes de morrer, ele disse: eu peço a Deus, pense, por essa frase você tira quem é o cara. E eu recebo essa frase dele. Diga amém, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo de Deus, amém. Eu gosto muito da família real portuguesa por causa de Dona Leopoldina. Aí é o seguinte, ele disse: o que eu peço a Deus em minhas últimas palavras, antes de morrer, é que Deus prospere o Brasil. Morreu. Você está entendendo a bênção que esse cara deu? Esse cara tinha tudo para mandar o Brasil se fuzilar. Esse cara tinha tudo. Eu acho que eu mandava o Brasil se fuzilar mesmo. Mas ele tinha um coração tão bom que ele, como príncipe regente do Brasil, ele morreu abandonado, chutado, humilhado, caluniado, mas ele abençoou. Ele pediu para Deus prosperar o Brasil. Ele abriu. A última respiração de Dom Pedro II foi: eu peço que Deus prospere o Brasil. E morreu. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra de Dom Pedro II, é um príncipe. Se é um príncipe, ele tem poder, tá? Receita, tá me ouvindo? Não, Receita. Tu fica falando essa palavra, os caras tiram tu, Receita. Tá entendendo? Ó, não é eu não, é um sistema. Cuidado com as palavras, Receita. Então, nós recebemos esta bênção. Diga amém. Você recebe essa bênção de Dom Pedro II? Falamos tanto sobre maldições que o Brasil tem, mas o Brasil tem uma bênção de prosperidade. E a bênção de prosperidade que nós temos registrado em cartório perante os céus e os homens é de Dom Pedro II. Eu peço que Deus prospere o Brasil. Mesmo o Brasil tendo fuzilado, lascado, arrebentado a família de Dom Pedro II. A mulher, os filhos, deixou lascado na miséria, né? Mas ele disse: eu peço a Deus que prospere o Brasil. É o último desejo da minha vida. Aí morreu.
Aí quando os caras foram mexer no corpo dele, que não tinha dinheiro, roupazinha velha, num quarto velho, né, abandonado. Aí quando tem um saco aqui, esse saco é de ouro, né? Se fosse uns puicos hoje, botava um saco de ouro na cueca. Aí tem um saco, tá cheio de ouro, abre o saco, abre o saco, abre o saco. Quando abriu o saco, não tinha ouro. Tinha diamantes? Não tinha diamantes. E o que que tinha no saco? Terra do Brasil. O cara morreu com um saco de terra do Brasil, porque ele amava o Brasil. Então isso talvez um dia nós venhamos a reconhecer, e com esse reconhecimento nós venhamos a quebrar muitas maldições, porque no Brasil o bom é besta, é um otário. Quem é bom no Brasil é otário. E isso vem de muito tempo. E Dom Pedro II foi ótimo para o Brasil. Só recebo e tomo posse das bênçãos de Deus, amém. Eu recebo, diga comigo, eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Bem, quem recebe, ele não abençoou, ele abriu a boca no seu último suspiro. Os ossos dele estão aonde hoje, hein? Estão no Rio de Janeiro, os ossos dele? Eu ainda vou visitar os ossos dele, tá? E ele abriu a boca e disse, as minhas últimas palavras é que Deus abençoe o Brasil. Então receba quem crê. Então, príncipe regente Dom Pedro II, porque quem morreu não morreu, está vivo em todos. Eu recebo a bênção que você ministrou ao Brasil. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu recebo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo mais, que essa sua voz ressoe sobre todos nós brasileiros. E que haja prosperidade no Brasil. Prosperidade é tudo. É bom casamento, é boa vida, é comer o que nossa terra tem de mais rico. Quem é que recebe aí? Quem é que está me ouvindo agora e recebe essa bênção? Gostou dessa história? Essa é uma história de bênção. A história de Dom Pedro II. Rosângela Costa. Eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Amém. Glória a Deus. Eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Paula Kelly. Amém. Dayana Martins. É verdade? Eu recebo essa bênção. Eu recebo essa bênção. Eu recebo essa bênção em nome do Senhor Jesus. Valeu, Dom Pedro II. A sua memória é santa e maravilhosa, graças a Deus, né? Você deixou um legado. Você foi mais forte do que os caras que lhe derrubaram, viu? E sua alma é muito boa mesmo. Eu recebo a bênção. Você, como príncipe regente do Brasil, com direitos legais sobre o Brasil, eu recebo esta bênção. Eu recebo esta bênção. Diga amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Brasil. Ela é muito linda, o Brasil. O Brasil é muito lindo. Então, esta é a bênção de Dom Pedro II. A Dom Pedro II e a bênção que ele deu, eu tiro o meu chapéu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aconselho todos vocês receberem essa bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Diga amém. História de bênção, né? Maravilhosa a história, viu? Maravilhosa.